torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 5, verso 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nesta noite, Senhor, humildemente nós nos chegamos diante do seu trono de graça, sabendo, Senhor, que somente pela tua misericórdia é que nós podemos ver a verdade e muito mais ainda andar nela segundo o desejo do teu coração. Pai, eu te peço nessa noite, junto com a tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a ver a verdade, Senhor, e ela tomar conta do nosso coração, da nossa mente, de todo o nosso ser, para que o nosso procedimento neste mundo seja de tal maneira, Senhor, que o teu nome seja glorificado através de nós. Pai, concede-nos da tua graça, nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria, antes de entrar nessa mensagem, de recitar para os irmãos aqui um poema, né, uma meditação breve, sobre aquilo que não pega bem ao cristão, tá? Medite aqui enquanto eu digo para você. São 11 citações, mas que são breves, para que você possa dizer no final: louvado seja Deus que eu não me enquadro em nenhuma delas, tá? Para você fazer aquele ufa, né? Passei limpo delas, né? Vamos ver o que não pega bem aqui. Não pega bem você dizer que é crente e acreditar nas previsões do horóscopo. Não pega bem você dizer que é crente e postar foto com um copo de cerveja nas redes sociais. Não pega bem você dizer que é crente e mascar chiclete durante o culto. Não pega bem você vir à igreja e dormir durante o sermão. Não pega bem você dizer que é crente e ficar de conversinha fiada com os colegas de trabalho. Não pega bem dizer que é crente e ficar enganando o patrão. Não pega bem dizer que é crente e mentir para os seus pais. Não pega bem você dizer que é crente e ficar contando piada suja. Não pega bem você ser um santo na igreja e um diabo em casa. Não pega bem você dizer que é crente e, em vez de espalhar a boa nova do evangelho, ficar fazendo fuxico. Não pega bem aos seguidores de Jesus conseguiu entender aqui? Deixa eu repetir a última aqui para ficar mais fácil. Não pega bem para os seguidores de Jesus andar da mesma forma que os não seguidores de Jesus, né? Isso aqui eu encontrei num comentarista que estava comentando a respeito da passagem de Efésios que nós vamos meditar hoje. Existem muitas coisas que não pegam bem na vida do cristão. Só que, para que nós entendamos o que pega bem na nossa vida cristã, nós vamos precisar das Escrituras. Eu disse para os irmãos aqui na mensagem passada que Deus trouxe e deu à igreja um ministério chamado de pastorado e de mestre, que são os servos de Deus que se levantam para pregar a palavra do Senhor e ensinar o povo de Deus. Esse ministério que Deus deu, ele já dura mais de 2000 anos. Muitos e muitos pastores, mestres, ensinadores, né, tem ensinado a igreja do Senhor Jesus Cristo todos os dias para que ela possa andar de tal maneira que viva de forma que agrade ao Senhor. E a única forma que isso vai acontecer é através da pregação da palavra do Evangelho. O ensino das Escrituras, irmãos, ele nos livra da ignorância. Às vezes a palavra ignorância, ela parece que está ligado a uma pessoa que é truculenta, né? Geralmente você ouve alguém dizendo assim, ó, fulano é ignorante, né? E você entende que por ignorante aquela pessoa é rústica demais, aquela pessoa é grosseira demais. Mas a palavra ignorante significa aquele que não tem conhecimento, aquele que ignora as verdades e as realidades. Eu estava no meu trabalho esses dias atrás, e eu até citei para os irmãos no domingo,
E houve um rapaz ali da onde eu trabalho, da Unimed, que mais ou menos uns 30, 40 dias atrás, ele foi diagnosticado com a Covid-19, né, o coronavírus. E ele estava relatando a duas mulheres ali no trabalho a respeito de como foi a situação, né, de como ele descobriu. E uma delas é uma médica, né, que trabalha ali, e a outra é uma supervisora. E ele disse, né, só basicamente para os irmãos entenderem, né, o que ele estava dizendo, ele disse que estava em casa, estava encostado há alguns dias porque ele sentia um pouco de dor no corpo, uma dificuldade de respiração, ele achou que era uma gripe comum, ele trocou com o filho dele foi para o quarto dele, dormir junto com a esposa, e ele foi para o quarto do filho, mas chegou um dia que a esposa, né, bateu na porta do quarto e disse assim, vamos lá que eu fiz um almoço. Ele desceu na mesa, e quando ele foi comer, colocou a comida na boca, ele disse assim, você não temperou essa comida aqui? E ela disse, meu Deus, eu coloquei até mais tempero do que deveria. Ele falou, nossa, parece uma água com papel. E ele pegou e nem comeu, subiu, né, voltou para o quarto. Naquele momento a esposa pegou o celular e enviou algumas mensagens para uma doutora conhecida deles, e a doutora fez algumas perguntas, né, para ela. E diante da resposta da esposa para essa doutora, a doutora disse assim, pega ele imediatamente e leva ele para o hospital, porque o diagnóstico dele provavelmente é que ele está com o coronavírus. Foi para o hospital, conversou com o médico, ele disse mais ou menos uns 10 minutos, e na conversa com o médico disse assim, olha, ele estava achando que o médico ia receitar alguma coisa para ele, ele ia voltar para casa. O médico disse, a partir de agora, o pessoal vai te levar lá para a UTI e você vai ficar no respirador. Ele disse que levou um susto. E quando ele estava na UTI, ele ouviu os médicos falando do problema que causa, né, o Covid causa na pessoa. E ele ouviu os médicos falando em termos, né, hospitalares, e ele que é um socorrista, entende um pouquinho disso. E ele disse assim para aquelas mulheres, às vezes é ruim saber das coisas porque a gente sofre antecipadamente. E eu ouvi uma daquelas mulheres dizendo para ele assim, às vezes é melhor ser ignorante. E aquela palavra ficou dentro do meu coração. E eu fiquei meditando naquelas palavras, porque a intenção daquela mulher era tentar retratar o que nós conhecemos mais ou menos num ditado popular que diz assim, que o que os olhos não veem. Então, o que a gente pensa muitas vezes é que se não conhecer muitas coisas, a gente acaba não sofrendo tanto. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que nós precisamos levar a sério a respeito do problema da ignorância, de não querer conhecer as coisas. Porque se nós permanecermos na ignorância, da mesma maneira que nós nascemos e não queremos conhecer nada, nós também não vamos conhecer o Evangelho. Se nós formos ignorantes, nós mantemos fechado o nosso coração, nós vamos rejeitar a boa palavra de salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. E quem rejeita a palavra de salvação vai para onde no final da vida? Tem muita gente que tem medo de dizer, mas a Bíblia diz que vai para o inferno. Se alguém ignora as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se alguém ignora a mensagem do Evangelho, se alguém ignora a mensagem das Escrituras, está ignorando o próprio Deus. E é por isso que eu queria dizer uma coisa para você. A partir de hoje, eu queria que você olhasse com bons olhos quando alguém está aqui em cima. Não estou falando só de mim, não. Estou dizendo qualquer um que subir sobre um púlpito para pregar a palavra de Deus. Seja alguém que esteja na escola dominical abrindo a revista para ensinar você, ou num curso teológico, aonde quer que você esteja, atente para esta palavra. Porque Deus está desejoso de quebrar a ignorância do nosso coração, para que nós possamos conhecer a verdade. E agora, para que você entenda um pouquinho a respeito disso, o que você acharia se você fosse no hospital, fizesse um exame de sangue e a médica dissesse para você, eu tenho uma notícia para te dar, e você dissesse, eu não quero ouvir a notícia que você tem para me dar. Mas é urgente, eu preciso dar para você essa notícia. Você diz, eu não quero ouvir essa notícia. E a notícia seria que há uma metástase acontecendo, as células degradantes do câncer estão reagindo naquela pessoa, e a médica iria informar para aquela pessoa que ela está com câncer. Será que alguém que sabe que está com câncer tem mais vantagem do que aquele que não sabe? Com toda certeza, porque quem sabe que tem o câncer, ele vai poder fazer o tratamento antes e ele tem mais chance de ser curado. Queria dizer uma coisa para você, o remédio da palavra de Deus, ele vem para abrir os nossos olhos, ele vem para mostrar o câncer do pecado no coração do homem, mas tem uma boa notícia, porque o tratamento de Deus para esse câncer chamado pecado é um tratamento eficaz para todos nós. E o que nós temos diante de nós aqui, é Paulo dizendo do versículo 17 até o 19, dizendo para os irmãos que vocês não podem viver como vivem os demais homens. E os demais homens na Bíblia são chamados de gentios.
Ele vai dizer que os gentios, eles são levados por pensamentos vazios e inúteis. Se você convive com alguém deste mundo, você percebe facilmente que as aspirações e os desejos do coração dessas pessoas são vazios e se limitam somente a essa vida. Muitos pensam em trabalhar bastante, porque trabalhando bastante vai conseguir muito dinheiro. E muitas vezes essas pessoas se enganam, porque elas percebem que o tempo que elas passam procurando ganhar dinheiro, elas começam a perder outros valores. Quantas pessoas você conhece nesse mundo que dedicaram tanto tempo para o trabalho que perderam esposa e família? Você conhece alguém? Que trabalhava dia e noite e dia, para poder ganhar dinheiro, e às vezes o argumento era o seguinte: eu quero dar um bom futuro para os meus filhos. Se você sentar com algum filho e perguntar para o filho assim: o que você espera dos seus pais? Você espera presentes ou carinho e atenção? O que você acha que os filhos vão responder? Eu tenho um menininho que vai de 5 para 6 anos, que às vezes a gente não consegue acompanhar ele. Mas ontem nós estávamos pegando a atividade da escola e tinha mais ou menos umas 10 atividades ali, estava atrasado e a gente precisava colocar em dia, né? Nós fomos pegar aquelas atividades para brincar com ele, minha sobrinha estava junto, e ele falou: não, vamos embalar todo mundo aqui. Você percebe que quando a criança tem a atenção dos pais, quando os pais conseguem dar um tempo para os seus filhos, algo impressionante acontece. O coração dos filhos começa a ser cativado pela atitude dos pais. E no final das contas, e no final dos anos, se você compara aquele homem que viveu para o trabalho, porque o trabalho daria dinheiro para dar um bom futuro para os seus filhos, e você compara um outro que quem sabe tinha uma vida mais humilde, mas que dava a devida atenção aos seus filhos, você percebe no final das contas, que quem se assentou com os seus filhos e deu os verdadeiros valores aos seus filhos, eles vão ter filhos que realmente vão lhes dar prazer e alegria, que vão estar dentro da sua casa e a sua família não será destruída. Eu não tenho tempo aqui para entrar em todos os meandros do que Paulo vai dizer a respeito do que é a vida dos gentios, mas ele diz que eles andam sem rumo, eles andam alienados da vida de Deus, eles são ignorantes, como eu disse para você no princípio, e eles endureceram o coração para com Deus. Eles são insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Você provavelmente deve ter ouvido que houve uma festa aqui em Colombo, agora, final de semana passado. Alguém ouviu disso? Levanta a mão aí. Não ouviu? Então eu vou pôr a par você da notícia, então. O pessoal fez uma festa aqui em Colombo que reuniu aproximadamente 200 pessoas. Eles estavam na maior alegria e divulgaram a festa por todo o WhatsApp e falaram para todo mundo o que ia acontecer. No dia marcado, todo mundo se reuniu ali. Se reuniram ali sem qualquer tipo de cuidado, aglomerados, foram ali para beber, para se divertir, segundo eles, quando que não foram surpreendidos pela polícia chegando e prendendo os líderes daquela festa e levando presos, né? E foi uma bagunça total, uma tristeza total para aqueles homens. Os homens desse mundo, eles querem desfrutar dos prazeres desta vida, e eles acham que bebida, sexo, drogas, uma vida de prostituição, uma vida de entrega aos vícios, lhes trará satisfação no coração. Eu não sei se tem alguém aqui dentro dessa igreja, mas que já sofreu com algum tipo de vício. Você sabe que o vício é algo que agarra o coração do homem, e somente a graça de Deus e a misericórdia do Senhor podem fazer com que essas garras sejam tiradas desse coração. A gente olha para alguém que é alcoólatra e a gente diz assim: esse camarada é um fraco. Ele poderia parar e dizer não para a bebida, mas dentro do organismo dele, dentro do coração dele, o pecado está rugindo. E ele deseja avidamente tomar aquele copo de bebida para saciar esse clamor do seu coração. Porque como Paulo diz, os homens deste mundo, eles querem desfrutar de todos os prazeres sensuais. Prazer sensual não é só aquilo que liga o corpo, sensualidade, mas é aquilo que o homem pode tocar, é aquilo que é sensual, é apalpável. E o homem quer desfrutar de tudo isso, e ele quer sugar tudo isso, mas ele percebe que quando ele está tentando sugar tudo isso, quem está sugando ele é o pecado. E Paulo vai dizer: irmãos, vocês não são assim.
porque Deus mudou o coração de vocês, Deus mudou a vida de vocês, Deus fez de vocês novas criaturas, Deus fez de vocês novos homens, novas mulheres, Deus fez de vocês filhos. É por isso que ele vai dizer para nós no versículo 20, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, não foi assim que vocês aprenderam a respeito do Senhor Jesus. Quantos de vocês se converteram através da pregação do Evangelho? Levanta a mão. É culto de ensino e eu quero ser participativo aqui. Tem alguém que não se converteu através da pregação do Evangelho? Alguém se converteu ouvindo um hino? Lendo a Bíblia? Vai ter várias formas. Mas o propósito por detrás de tudo isso é que uma mensagem do Evangelho foi transmitida ao teu coração. Pode ser através de um louvor, pode ser através de uma pregação evangelística na rua, pode ser através de uma pregação sobre um púlpito, pode ser através da leitura das Escrituras, porque eu já ouvi muito testemunho de gente que se converteu dessa maneira, através da leitura da palavra de Deus. E a partir deste momento, o seu coração começou a ser ensinado a respeito de Cristo. O seu coração começou a ser instruído a respeito de quem é o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Você sabe que nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos uma promoção, um desejo desenfreado por afagar os sentimentos e as emoções das pessoas. Eu acredito que isso não é novo, porque o ser humano sempre se inclinou para isso. O ser humano sempre teve um coração desejoso de que os seus sentimentos fossem aplacados. O grande problema é que nós encontramos dentro das Escrituras, que a verdade do Evangelho, ela precisa primeiramente ter um contato com a nossa mente. Primeiramente é um contato com a mente. Algumas pessoas acreditam que o Evangelho chega através das emoções, mas não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o Evangelho precisa tocar primeiro a mente daquele ser humano. Perceba comigo que a palavra arrependimento na Bíblia, ela vem de uma raiz grega, que vai descrever muito bem o que significa o arrependimento. Ela vai descrever que o arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de estado de pensamento, é uma mudança de foco, de raciocínio, de mente. Isso não é operado pelo homem, isso é operado por Deus. A palavra grega é metanoia, vem de duas palavras, vem de metamorfose e de nous, que é mente. Metamorfose, provavelmente alguém de vocês já ouviu falar, né? Principalmente quando ela é atrelada lá à lagarta e à borboleta. Esse processo é chamado de metamorfose. E a palavra nous significa mente. Vamos pegar essa figura aqui da lagarta se transformando em borboleta? Quem já viu esse processo aqui? É algo maravilhoso, porque um bicho feio daquele se transformar num bichinho bonito é algo muito inusitado. O engraçado de tudo aquilo é que a essência daquele animal, aquela lagarta, permanece o mesmo, mas passa por uma transformação em que transforma-se aquele material, aquela matéria-prima em outra coisa totalmente diferente. O que eu quero dizer para você? A minha mente e a sua mente continuam a mesma, mas Deus, através do seu Espírito Santo, opera uma metamorfose, uma transformação na nossa mente, que não mais enxergamos as coisas do mundo como algo apetecível, desejável ao nosso coração, mas agora passamos a desejar aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Senhor e que pode alimentar os nossos corações. Você se lembra que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Ali tem algumas traduções que dizem entendimento, mas a palavra original é nous, é mente. O que eu quero dizer para você? Que é aqui dentro que o Espírito Santo começa a trabalhar. Mas uma vez que o Espírito Santo começa a trabalhar aqui dentro da minha mente e da sua mente, a graça de Deus, ela é tão maravilhosa que ela não fica somente dentro da mente, mas ela começa a transbordar, ela começa a invadir o sentimento, o coração e a vontade, e daqui a pouquinho toda a plenitude de Deus vai sendo derramado dentro das nossas vidas. Eu gosto de usar um exemplo que eu já usei várias vezes a respeito disso. Quando os irmãos conhecem o hino 15? A maioria dos irmãos. Não precisa nem de harpa, irmãos, o hino 15, todo mundo conhece. Como é que diz lá?
Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Pensa na letra. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e o seu sangue ele verteu, para salvar um tão pobre pecador. Pensa nisso por um pouquinho. Medita nessas palavras desse louvor, que daqui a pouquinho o seu coração irá transbordar, porque a sua mente assimilou a palavra do que o poeta está tentando transmitir através daquele louvor, e logo o seu coração começa a transbordar na presença de Deus. É isso que eu quero que você entenda nesta noite, que Deus está desejoso de mudar as nossas mentes velhas e transformar numa mente nova e renovada no poder do Espírito Santo. Uma mente nova é uma mente que abriga a palavra de Deus. Uma mente nova é aquela onde estão impregnadas as palavras do Senhor dentro dela, e delas nós jamais nos esquecemos. Se eu perguntar para você qual que é o Salmo 23... e nada me faltará, todo mundo sabe de cor, porque essa palavra vai sendo gravada na nossa mente de tal maneira, que quando você estiver passando no momento de uma dificuldade, de uma provação na sua vida, você vai se lembrar desse salmo, gritando no seu coração e dizendo: o Senhor é o teu pastor e nada vai faltar para você. É por isso que a palavra de Deus vai renovando os nossos corações e trazendo vida para todos nós. E é isso que Paulo vai dizer aqui, versículo 21. Se de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, pregação do Evangelho, ensino e instrução da palavra, no sentido que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo o engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. É renovação de mente, é mudança de mente, é transformação de mente. E essa transformação de mente, ela só acontece quando nós estamos em contato com a palavra de Deus. Queridos irmãos, deixa eu fazer um apelo ao seu coração nesse momento. Nós vivemos em dias tristes, que lamentavelmente quando nós sentamos para conversar com muitos irmãos, com gente que está dentro da igreja, e você quer perguntar: você tem contato com as escrituras diariamente ou semanalmente? Você tem um devocional diante do Senhor? Você lê a Bíblia com a sua família? Porque, irmãos, eu nunca vi um tempo tão difícil onde as famílias estão tão destruídas e degradadas. Eu trabalho pastoreando já há algum tempo, eu auxiliei como co-pastor há algum tempo, e as maiores dificuldades que nós encontramos no aconselhamento cristão é dentro das famílias. É ministérios que não conseguem avançar porque as famílias estão destruídas. São irmãos e irmãs, jovens, crianças que não conseguem prosseguir porque as famílias estão destruídas. E você pergunta assim para o casal: quanto tempo faz que vocês não têm um culto familiar em casa? E alguns assim você pergunta: o que é isso aí? Você pergunta: quanto tempo faz que você não senta com a sua família, com os seus filhos, e lê a palavra de Deus, louva com eles e ora com eles? Enquanto a palavra de Deus estiver sendo esquecida nas nossas vidas, nós vamos continuar com uma mente velha e embotada, uma mente preconceituosa, daqueles que estão dispostos a acusar todo o tempo uns aos outros, mas são incapazes de ver o seu próprio coração. Tem gente que é sanguinário, fica procurando outro crente, fica fazendo um autoexame nos outros, fica olhando se encontra problema nos outros, mas se ele ou ela visse a palavra de Deus, poderia fazer um autoexame no seu coração e ouvir o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a palavra de Deus que vai fazer isso com o nosso coração, é a palavra de Deus que vai tratar com os nossos corações, nos ensinando as Escrituras. É através da pregação, do ensino e da instrução que nós vamos aprendendo a caminhar de tal maneira que nós possamos agradar a Deus em todas as coisas. Force-se quando você estiver sentado aí no banco. Eu já preguei algumas vezes, irmãos, e eu vi algumas cabeças pendendo assim, ó. O camarada estava, como diz lá, né, o Morfeu estava envolvendo o camarada, o sono terrível. E às vezes você fica pensando assim: será que a pregação foi tão ruim assim? Meu Deus, será que estava tão estragado assim? Será que eu tenho que melhorar tanto assim? Quando você começa a perceber e ver o que acontece com aquela pessoa, pode vir o maior dos pregadores aqui sobre o púlpito. Ele está com uma preguiça e um cansaço mental que não importa o que digam e quem diga, ele não quer ouvir.
Você sabe que num momento como esse, onde a palavra de Deus está sendo pregada, o adversário quer jogar um pezinho a mais sobre nós, quer jogar uma preguicinha a mais sobre nós, mas eu clamo em nome de Jesus, que essa preguiça bata em retirada, que tudo aquilo que nos atrapalha de ouvir a palavra de Deus e ser transformado por ela, saia de dentro da casa de Deus, de dentro da nossa casa, de todo lugar onde nós estejamos meditando na palavra do Senhor, para que a gente absorva essa comida. Tem gente que não gosta de arroz, feijão e ovo, eu gosto. Só não gosto de comer todo dia, senão enjoa, né? Mas é algo simples, mas que supre a necessidade dos nossos organismos. A palavra de Deus é muito mais preciosa do que isso e pode preencher os nossos corações com poder e graça. Paulo também vai dizer para nós que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Provavelmente isso aconteceu com você hoje aqui. Quantos trocaram de roupa para vir na igreja? Graças a Deus, irmão. Então vocês ficaram mais bonitos, né? Às vezes alguém está em casa lá, está usando aquela camisa do vereador, né? Está rasgada já faz uma época já e não troca nunca mais. Mas quando vai vir na igreja, deixa a roupa do vereador no cantinho para poder pôr uma roupa mais bonita, né? Então você conhece esse hábito de se despir de uma roupa e colocar outra roupa. Paulo vai dizer assim, irmão, vocês têm que se despir da velha roupagem. Vocês têm que tirar a roupa velha, da vida na carne, da vida do mundo, e vocês precisam colocar a nova roupagem de Deus. Vocês precisam se revestir do novo homem a cada dia. Todos os dias você troca de roupa, não troca? Se não trocar, alguém vai ficar longe de você dentro da igreja. Tem que trocar, querido, né? Pelo amor de Deus. Todo dia você vai lá e troca de roupa e você veste. Nós precisamos ter uma postura de despir e vestir a roupa espiritual todos os dias. Antes de sair de casa, dobre o teu joelho e peça a Deus misericórdia e diga, Deus, que toda roupagem velha que seja jogada fora hoje, agora de manhã, e que tudo que é novo, toda roupagem nova de fidelidade e de verdade possa ser revestida em volta de mim, para que eu ande durante este dia com uma roupa que glorifique o teu nome santo, uma roupagem espiritual que exalte o que o Senhor é através da minha vida. E Paulo vai nos ensinar isso a partir do versículo 25. Olha lá comigo que você está com a Bíblia aberta. Ele vai dizer assim, por isso, deixando a mentira, tira a roupa da mentira. E ele diz, fale a verdade com o seu próximo. Ele diz, tira a roupa da mentira e veste a roupa da verdade. Para de mentir. Pare de falar meias verdades. Pare de dizer que você não mentiu, você só omitiu a verdade. Pare com isso. Deixa a mentira de lado, abandone todo tipo de mentira e se revista da verdade. Você sabe que falar a verdade dá medo, não dá? Você se lembra quando era criança, ou mesmo depois de adulto, de circunstâncias que você precisava falar a verdade, mas que era muito difícil porque dava um frio na barriga por medo da consequência? Mas Paulo vai dizer que a característica do novo homem é se despir da mentira e se revestir da verdade. Outra coisa que ele diz, versículo 26, ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu acho interessante que a versão NVT diz, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Você já perdeu a paciência de tal maneira que você ficou tão irado, que parecia que nem o corpo de bombeiro acalmava você? Já perdeu a paciência desse jeito? O olho ficou vermelho e quem estava do seu lado disse, eu acho que Deus se retirou e alguém entrou no lugar dele aí. Você já perdeu a paciência dessa maneira? Não deixe, porque é como o tradutor colocou aqui, não deixem que a ira domine e controle vocês. Nós não estamos falando aqui com gente que tem sangue de barata. São seres humanos, são pessoas, são seres vivos, que às vezes dentro de casa ficam revoltados com algumas coisas, às vezes diante das realidades da vida, tem muitas coisas que nos deixam agitados dentro do coração, mas você sabe qual que é a característica que Paulo está dizendo aqui? Não deixe que a ira domine vocês, você tem que controlar isso, você tem que segurar isso para dentro do teu coração e clamar pela misericórdia de Deus e pedir, Deus me ajuda neste momento, Senhor, para que eu não perca, Senhor, a responsabilidade e deixe que dê vazão a um sentimento, Senhor, que só vai trazer problemas, e não trouxe problema? Se você deu vazão à sua ira, você sabe o que aconteceu depois, né? Problema. Depois você tem que ir lá e pedir perdão para aquela pessoa, porque você se excedeu. Às vezes você estava até, era verdade o que você queria fazer, o que você estava reivindicando. Mas o grande problema é que a forma com que você disse, o ímpeto com que você disse, você perdeu a sua razão. É por isso que Paulo diz, não deixe que a ira controle vocês, mas caso isso aconteça, não deixe que o sol se ponha antes que você acerte todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui simples para os irmãos.
Mas às vezes nós deixamos para resolver as coisas de hoje e amanhã. Às vezes nós acabamos dormindo, brigados com o cônjuge para resolver amanhã o que deveria ser resolvido hoje. Às vezes nós deixamos de pedir reconciliação para alguém amanhã, ao invés de ter pedido reconciliação hoje. Isso é terrível. Você já ficou sem perdoar alguém por algum período? Alguns dias, você diz, não, eu acho que eu não vou lá, eu estou com medo, eu não vou acertar essa situação, é melhor deixar quietinho isso aí, não vou mexer com essa situação. Não. Você sabe que isso causa dor no coração do cristão. Isso causa amargor na sua alma. Mas é por isso que Paulo está dizendo, não deixa que o sol se ponha diante da sua ira, vá, acerte a situação. Se você se excedeu, não é para se exceder, mas se excedeu, vai lá e acerta a situação e volta a ter paz na sua alma e com o seu irmão. Ele vai seguir dizendo para nós também, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é justo, para que também possa acudir ao necessitado. Ele diz algo também interessante, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover edificação. Esses dias atrás eu fui visitar um pastor, colega, e ele disse algo muito interessante. Ele falou, eu assumi essa congregação há pouco tempo, alguns meses. E quando eu cheguei aqui, os membros dessa igreja só falavam mal dessa igreja. Só falavam mal. Para todo mundo que eles encontravam na rua, eles defamavam a igreja. E quando eu cheguei aqui para assumir essa congregação, ele disse, eu pedi que os irmãos mudassem o vocabulário. Eu pedi para ele que mesmo que não fosse, para eles mesmo que não fosse verdade, que eles dissessem, a minha igreja é uma bênção. Ele disse, a partir de hoje, vocês não vão dizer que a minha igreja está ruim, vocês vão dizer, a minha igreja está uma bênção. Tem crente que reclama da igreja quando sai do culto, irmãos? Eu ouvi aqui bastante. Aqui não tem, irmãos, em nome de Jesus. Mas se tem, esse irmão disse que poucos meses depois, o ânimo da igreja mudou. A disposição do coração da igreja mudou. Porque a igreja começou a ver que a obra de Deus ela é realmente difícil, mas é nós que somos membros que podemos viver em harmonia e fazer dessa obra uma bênção. E aprendendo a suportar, a tolerar, a levar, quem sabe desaforo, mas em nome de algo que possa realmente ser mantido, de um amor, de uma piedade, de uma comunhão entre os irmãos. Você já levou desaforo de alguém da igreja? Ô, irmão, tem hora que é difícil, né? Os camaradas que falam uns negócios que você fica com o negócio atravessado aqui, parece que você engoliu uma ripa. Aí você vai para casa, aquela ripa parece que não desce, você come uma bolachinha, parece que a ripa não desce. Mas você vai diante de Deus e diz assim, Senhor, tanto quanto ele disse essas palavras, eu também sou suscetível a cometer esse tipo de falha. Senhor, eu perdoo ele, eu perdoo ela. Eu não quero carregar isso dentro do meu coração, irmãos, isso é libertador. Quem perdoa, quem libera perdão, tem o coração. Vocês já viram a caixa d'água quando acaba a água? Você abre a torneira faz igualzinho, né, irmãos? Olha que maravilha, né? Que imitação. Você abre a torneira e não sai nada. Você quer aquela água, você precisa para tomar um banho, você precisa para fazer uma comida, você precisa para lavar a casa, você precisa para limpar o chão, você precisa fazer alguma coisa. Mas e quando lá em cima começa aquela bomba lá, aquela água voltando? Você vai ligar a torneira e a torneira está saindo água. Não dá uma alegria? Quando você perdoa alguém e libera o seu coração, Deus libera a água do perdão no seu coração e a graça, e você começa a sentir alegria e prazer e satisfação, porque tanto quanto ele ou ela podem errar, eu também posso errar. E é isso que Deus deseja de nós. E ele segue dizendo para nós, já estou caminhando para o fim, irmão, tenha paciência comigo aqui, eu queria terminar essa palavra aqui. E ele vai dizer para nós também que tem algumas coisas aqui que são problemáticas. Ele diz, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Existem pessoas que têm um coração azedo, é negativo no último. Você vai chegar para cumprimentar, ô meu querido, a paz do Senhor, tudo bem? Vai levando. Tá ruim, mas tá bom. Não tá nada legal. Tá braba a situação, mas só vi coisa ruim. Aí eu me lembro lá da mulher sunamita. Você se lembra quando o servo de Eliseu foi ao encontro dela? O filho tinha morrido. E o servo de Eliseu vai ao encontro dela e pergunta, vai tudo bem? O que ela diz? Vai tudo bem. Nós precisamos mudar esse amargor da nossa vida. Nós precisamos ter prazer de viver. Parece que viver nesse mundo é como comer babosa.
parece que viver uma tristeza constante. Olhe para o seu lado e veja a graça de Deus. Veja que Deus te cercou de bênçãos. Veja que Deus te deu uma família, te deu um trabalho, Deus te deu uma igreja, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade. Se alegre no Senhor. Não viva moribundo e cabisbaixo, porque senão o ímpio chega para perguntar do evangelho para você, e ele vai pregar o evangelho para você. Você está tão amargurado. É isso que Paulo está dizendo. É gritaria, é ira, é discórdia, é amargor, é tristeza na alma. Deixe o Espírito Santo alegrar a sua alma e transformar a sua vida. Mude essas palavras, mude esse coração, mude esse pensamento e pense na graça de Deus que controla o nosso coração. Se nós vivemos de maneira amargurada, sabe o que a Bíblia diz? Paulo está nos dizendo para nós, versículo 30, não entristeça o Espírito Santo. O contexto está dizendo que quando nós vivemos com mentira, com engano, com roubo, com furto, com ira, com cólera, com maledicência, com palavras torpes na nossa boca, nós estamos entristecendo o Espírito Santo que habita dentro de nós. Não se esqueça que o Espírito que habita dentro de nós, a palavra diz que ele é santo. E o Espírito Santo, ele não suporta quando nós estamos fazendo coisas que não são santas. É por isso que num final de dia nós precisamos fazer uma reflexão diante de Deus e ver se de alguma maneira nós não entristecemos o Espírito Santo com algum tipo de conversação no meio dos colegas de trabalho. Se nós não acessamos nada na internet que tenha comprometido o meu coração e entristecido o Espírito da graça. Se os jovens e adolescentes não flertaram com a pornografia diante deles durante um dia, nós precisamos rever o nosso coração para não entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós, para que as nossas palavras não sejam palavras pesadas para as pessoas que nos cercam e o Espírito Santo se entristeça. Mas Paulo finaliza dizendo assim para nós: sede uns para com os outros benignos, alguém que pratica o bem, compassivos, alguém que tem compaixão. E ele diz, perdoe uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ele diz, imitem a Deus, porque Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus é longânimo, Deus tolera vocês todos os dias nos seus pecados. Então aprenda a suportar a falha dos outros, porque a falha da gente é sempre menos do que a dos outros, não é, irmão? Eu sou ruim, tem gente que diz assim, eu sou ruinzinho, mas o fulano, aquele lá é pior. Os outros é sempre pior do que a gente, não é? Não, eu tenho esse jeitão assim meio ruim, mas o fulano, rapaz do céu, você precisa de ver. O que nós precisamos encarar é que às vezes, tanto quanto aquela pessoa falha e erra, nós também erramos. Tanto quanto aquela pessoa tropeça, tanto quanto aquela pessoa dificulta a sua caminhada, nós também dificultamos a nossa. Nós colocamos tropeço diante da nossa. Mas a Bíblia vai dar uma receita para nós: benignidade, compaixão, perdão. Por quê? Porque Deus faz isso conosco. Você sabe o que acontece quando isso acontece no nosso coração? Quando nós agimos dessa maneira, nós começamos a manifestar o perfume de Cristo que habita dentro de nós. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Queria finalizar com essa palavra ao seu coração. Sabe quando você sofre perseguições, dificuldades, lutas, por dentro, às vezes você está se segurando, você está com dificuldade, mas você clama a Deus, diz, Deus, eu não quero desonrar o Senhor com palavras feias, eu não quero desonrar o Senhor com gritaria, com briga, com divisão, com intrigas. Senhor, eu não quero entristecer o Espírito Santo com nada. Senhor, me concede graça. Você sabe o que acontece? O bom perfume de Cristo começa a ser exalado através da sua vida, e Deus recebe no céu com um aroma suave diante das narinas. Eu finalizo dizendo para você, e nós vamos orar. O Senhor deseja transformar a nossa vida a cada dia, tirar a roupagem velha e jogar fora e nos revestir de uma roupagem nova, para que tudo que façamos por palavras e por obras, Deus seja glorificado. Amém, queridos irmãos? Se colocamos de pé, nós vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nesta noite eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque a Bíblia, ela é muito maior do que as nossas mentes. Eu não posso pegar a sua palavra e tentar, Senhor, diminuí-la do tamanho da minha mente, porque a minha mente é muito pequena. Mas o que o Senhor deseja fazer conosco é pegar a nossa mente e alargar a nossa mente e preencher com o conhecimento santo e precioso do Senhor. Senhor, eu sei, Pai,
da dificuldade que é, porque o adversário muitas vezes batalha e guerreia, para que nós venhamos a nos tornar cada vez mais ignorantes e alheios ao conhecimento do Senhor. Mas Pai, eu rogo ao Senhor nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, que o Senhor venha romper as nossas limitações, que o Senhor venha romper com a sua graça, Senhor, toda preguiça, todo cansaço, toda indisposição, toda dureza, toda insensibilidade, Senhor, vem romper com a tua palavra e transformar a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que cada vez mais nos tornemos imitadores do Senhor e no poder do Espírito Santo vivamos uma vida nova, não uma vida, Senhor, de egocentrismo, não uma vida, Senhor, de orgulho e de soberba, não, mas uma vida de humildade, de quebrantamento, uma vida, Senhor, de caráter cristão, onde quer que nós estejamos, o Senhor seja glorificado através das nossas palavras, das nossas obras e das nossas ações, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu rogo a tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Permaneça de pé, nós já vamos finalizar. Queridos, sábado nós teremos culto aqui, a partir das 20 horas, das 20 às 21, né? Eu convido você a estar participando. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, das 9 às 10h30. E no domingo à noite nós vamos ter um culto abençoado e receber a cooperação dos nossos amados irmãos lá da Vila Graciosa, né? O pastor Josias esteve conosco aqui no domingo. Agora quem vem é o pastor da congregação, que é o pastor Gilson. Ele vai estar trazendo uma palavra abençoada aos nossos corações e você é o nosso convidado para estar participando, amém? Quero agradecer aos nossos visitantes, irmão Arlindo, né, irmão Felipe e a Emanuele e todos os demais que estiveram aqui nessa noite. Que Deus abençoe você e a sua família, que você tenha um final de semana, um restante de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.